Graça e paz, meus irmãos. Hoje eu quero compartilhar com você 1 Pedro, capítulo 2, verso de número 17. Diz assim: tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o Rei. No verso acima, no verso 16, no final desse verso, o apóstolo Pedro diz que nós precisamos viver como servos de Deus. Ou seja, nós, que somos servos de Deus, nós precisamos viver, nós precisamos ter atitudes, nós precisamos ter um comportamento, a nossa fala, as nossas escolhas, elas devem refletir, devem mostrar de uma forma muito prática que pertencemos ao reino de Deus, de que Deus é o Senhor da nossa vida e de que somos filhos dele. E ele, de uma forma bem resumida aqui, ele diz exatamente como um servo de Deus precisa viver. Então, ele diz aqui que nós precisamos tratar a todos com o devido respeito. Eu particularmente gosto muito dessa expressão, porque nós precisamos respeitar todas as pessoas, independente da sua crença religiosa, independente do time que essa pessoa torce, dependente das suas opiniões, das suas ideias, dependente do partido político que ela defenda, dependente de qualquer coisa, nós precisamos respeitar. Até porque se nós queremos ser respeitados, nós precisamos respeitar. Respeitar não quer dizer que você concorde com a prática do outro. Respeitar é dar ao outro o direito de fazer as escolhas que ele quer fazer. Nós sabemos que todos nós vamos dar conta das nossas escolhas, sejam boas ou sejam ruins. Nós não vamos dar conta a homens, nós vamos dar contas a Deus. E a Bíblia nos diz que todos estarão diante do tribunal de Deus para prestar conta. Então, nós não estamos aqui para estabelecer julgamento sobre ninguém. Por isso, nós precisamos respeitar as pessoas. E eu volto a repetir que respeitar não significa que você aceite a prática daquela pessoa. Não quer dizer que você concorde com o erro dela. É simplesmente respeitar. Ele diz aqui que nós precisamos amar os irmãos. Os irmãos aqui está falando da comunidade de fé, daqueles que professam a mesma fé, daqueles que frequentam a mesma comunidade, a mesma igreja. Esse amor, a expressão amor aqui é ágape. Esse amor de Deus precisa nortear o nosso coração. Nós precisamos viver este amor a partir dos nossos relacionamentos. Até porque nós não vamos conseguir amar aqueles que precisam de Cristo se nós não temos a condição de nos amarmos uns aos outros. Diz aqui que nós precisamos temer a Deus. Isso é algo que tem faltado nesses dias, temor ao Senhor. E o temor aqui não é um medo simplesmente, mas é um reconhecimento, da soberania de Deus e um reconhecimento de que Ele tem o melhor para nós. E nós precisamos temer a Ele. Nós precisamos respeitar o Senhor. Nós precisamos reconhecer que aquilo que Ele tem para nós é o melhor. Às vezes eu observo que as pessoas estão preocupadas em agradar as outras pessoas. Às vezes, para agradar o outro, desagradam a Deus. Então, isso é falta de temor. Fazer aquilo que Deus diz que nós não podemos fazer. Viver aquilo que a palavra diz que nós não podemos viver.
ser aquilo que a palavra diz que nós não podemos ser. Isso é falta de temor. Isso é falta de temor. Nós precisamos temer ao Senhor. Nós precisamos nos debruçar diante da sua palavra. E precisamos entender que a sua palavra, a sua revelação, seus ensinamentos é o melhor para nós. E precisamos dar honra ao rei. Rei aí é a autoridade. E a Bíblia nos diz aqui nesse texto que nós precisamos nos sujeitar a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governadores como por ele enviados para punir o que pratica o mal e honrar os que praticam o bem. Nós sabemos que toda autoridade ela é constituída por Deus. Por isso, nós precisamos nos sujeitar a elas. Ou seja, nós precisamos fazer aquilo que é correto. A Bíblia diz, se você fizer aquilo que é correto, querido, não se preocupe. Deus é aquele que te guarda, que te protege e que te livra. O Senhor nos ajude, querido, no nome de Jesus. Amém.